Bom dia a todos. Prazer estar com vocês que estão aqui nessa aula síncrona. Também olá para os que forem assistir depois. Nosso tema que nós estamos estudando, nosso tema atual é a legislação tributária. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação da legislação tributária. Nós já estudamos o conceito, já estudamos a sua vigência e hoje nós veremos a sua aplicação. É o tema que está disciplinado nos artigos 105 e 106 do CTN. Nós vimos aqui que há uma definição legal no Código Tributário, no artigo 96, o conceito de legislação tributária. Vimos que é um conceito extremamente abrangente, que não tem nenhum requisito formal, mas sim material. É definido como legislação tributária, portanto, todo ato normativo, impessoal, genérico, abstrato, que discipline o tributo ou matérias a ele pertinentes. Vimos que é um conjunto muito vasto, marcado por sua instabilidade e complexidade, e hoje nós iremos estudar as regras de sua aplicação. Existe uma regra que eu diria, costumo chamar de regra áurea de aplicação da legislação tributária. Em princípio, aplica-se a lei em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Esta é a lei que deve ser aplicada, que deve regir a obrigação tributária, ou seja, a lei em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Por esse motivo, nós iremos estudar o aspecto temporal da hipótese de incidência um pouco mais adiante, e vai definir o momento em Gabriela, que se minha internet considera. caiu na hora que eu transmiti a tela. O que que tá acontecendo? Eu entrei de novo na chamada, mas não tô escutando nada. O André, eu acho que a aula está fluindo bem. Os alunos estão me ouvindo, estão acompanhando? Sim, professor. Tá ótimo. Então, pode ficar tranquilo, André, está tudo correndo muito bem, tá? Então, como eu dizia, é muito importante nós sabermos o momento em que se considera ocorrido o fato gerador, porque é este momento que irá determinar qual é a norma que irá reger a correlata obrigação tributária. E nós encontramos o momento da ocorrência do fato gerador no aspecto temporal da hipótese de incidência. Ali o legislador ele escolhe o momento em que se considera ocorrido o fato gerador da obrigação tributária. E, consequentemente, será a lei em vigor naquele instante a lei que irá reger a obrigação tributária. Não raro, há um trabalho quase de garimpagem normativa para nós descobrirmos quais são as normas que vigoram e que devem reger determinada obrigação tributária. Isso porque, como já falamos, a legislação tributária tem como uma de suas características uma grande instabilidade. Pois bem, ao falarmos de aplicação, precisamos recordar o princípio da irretroatividade em matéria tributária, que está lá no artigo 150, inciso 3, a linha A, e diz que é vedado aos entes federados ou aos entes tributantes cobrar tributos em relação a fato gerador pretérito, ou seja, fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Este princípio ele tem algumas peculiaridades que nós precisamos recordar. Vocês já viram isso no Direito Tributário 1, mas convém nós resgatarmos algumas noções. Primeira peculiaridade importante deste princípio. É um princípio que não tem exceções. Neste sentido, alguns autores chegam a tratá-lo como uma regra, porquanto não sujeita a diferentes níveis de eficácia.
Aí, retroatividade, ou ela é observada, ou ela não é observada. Não tem como observar mais ou menos. Não há uma possibilidade de nós identificarmos diferentes níveis de eficácia. E por ter esta aplicação, né, com base no tudo ou nada, alguns chegam a tratá-la como uma regra constitucional. O que não quer dizer que seja um desprestígio para a sua estatura normativa ou a sua eficácia. Né? Quer somente destacar a possibilidade de uma classificação com base em critério distinto. Então, num critério positivista, por ser uma norma prevista na Constituição, recebe o tratamento de princípio, quando o positivismo busca atribuir esta força normativa por força da estatura hierárquica. Já no pós-positivismo, nós poderíamos entender como uma regra, exatamente porque não há exceções. E nós não vislumbramos a possibilidade de identificar diferentes níveis de eficácia do princípio da retroatividade. Ou ele será observado, ou ele será violado. Não há um meio termo. Segunda observação. Ele é aplicável, portanto, de forma cogente, mas apenas para as leis que instituem ou majoram tributo. As leis que instituem, ou até sendo mais preciso, os dispositivos legais que instituem ou majoram tributo, jamais poderão alcançar fatos ocorridos antes do início da vigência da lei, ou dessa lei, né? Antes do início da sua vigência. Isso é uma regra, como nós falamos, que não tem exceção. Mas o espectro, a abrangência deste princípio é bastante limitado, porque ele somente se aplica para aquelas leis que instituem ou majoram tributo. Então, nós falamos aí de retroatividade ou de irretroatividade, é preciso nós superarmos aí algumas noções que acabam se sedimentando, né, no coletivo dos alunos de direito, né, e no senso comum do corpo discente. Há uma impressão ou um senso comum de que a segurança jurídica ela impede a retroatividade das leis, o que não é integralmente verdadeiro ou absolutamente verdadeiro. Por que razão? Porque a retroatividade ela pode acontecer. A retroatividade ela pode sim ocorrer, desde que respeite os limites previstos na própria Constituição da República. Quais são esses limites? Nós encontramos limites gerais, lá no artigo 5º da Constituição, quando diz que a lei não poderá afetar ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Esta é a proteção que o princípio ou sobreprincípio da segurança jurídica estabeleceu na Constituição de 88. Então, a lei não pode retroagir. Primeira limitação na Constituição, que é genérica, é uma limitação tríplice. A lei não poderá retroagir afetando ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada. Se não estiver afetando ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada, a lei pode retroagir. E existe um segundo limite específico para a matéria tributária, que é esse que nós estamos vendo. Esculpido no inciso 3, a linha A, do artigo 150 da Constituição. Ora, além daquela regra geral, uma lei que institui ou majora tributo jamais poderá ter efeitos retrooperantes no tempo. Estas regras, a regra geral de limitação da retroatividade de lei do artigo 5º
e a regra específica do artigo 150, inciso 3, alínea A, elas são cumulativas, elas se somam, não são alternativas. Então, em matéria tributária, só tem que observar o 153, inciso A? Não. O artigo 5º aplica-se in totum. Agora, se nós temos uma lei que disciplina algum tema e que não afeta ato jurídico perfeito, não afeta direito adquirido, não afeta coisa julgada e não institui de major tributo, ela pode sim ter efeitos retroativos. Temos que isso acontece. Isso não apenas pode acontecer, como deve acontecer em algumas hipóteses que nós iremos estudar logo mais. O artigo 105, ele vem traduzir a regra áurea que nós acabamos de ver, a legislação tributária, aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Então, sempre deverá ser aplicável aquela lei em vigor na data da ocorrência do fato gerador, como nós já comentamos. A retroatividade da lei tributária, ela pode ocorrer. O Código prevê duas hipóteses nas quais a lei terá efeitos retroativos. E a redação do Código aqui não é permissiva, mas sim imperativa. Portanto, são hipóteses em que a lei terá efeitos retrooperantes no tempo. E nós precisamos vencer um pouco essa ideia de que a lei nunca pode retroagir. Vamos lembrar que existem leis que são editadas para alcançar fatos pretéritos. Por exemplo, uma lei de anistia. Uma lei que concede anistia, ela estará perdoando as infrações ou a ilicitude já ocorrida antes do início de sua vigência. É uma lei vocacionada a gerar efeitos sobre fatos pretéritos. Nós veremos também mais adiante a lei que concede remissão, que é o perdão da dívida tributária, o perdão do dever, ou a dispensa do dever de pagar o tributo. Ela vai se aplicar obrigatória e necessariamente a fatos geradores já ocorridos, obrigações tributárias que já nasceram no passado. Então, existem e podem existir leis que são aplicáveis ou até vocacionadas a serem aplicadas a fatos pretéritos. E o Código aqui, ele vem trazer, no artigo 106, duas hipóteses nas quais a legislação tributária terá efeitos retrooperantes, efeitos retroativos no tempo. Primeira hipótese é a chamada lei interpretativa. Diz o Código, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, inciso 1º, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. O que é uma lei interpretativa? A lei interpretativa é bastante intuitiva, né? Esta resposta é uma lei que tem por escopo firmar a interpretação de uma outra lei. Ela vem tornar preciso qual é o seu conteúdo, seu significado, o seu alcance, o seu sentido. A lei interpretativa, ela pode existir, muito embora ela deva ser excepcional. Por que ela é excepcional? Por alguns motivos. Primeiro motivo, não é função do legislador interpretar. A função do legislador é redigir normas de conduta, regras de conduta. Se
Se acontecer isso, imputa-se tal efeito jurídico. A função do legislador é estabelecer regras de conduta, não é interpretar. A interpretação ela é confiada à doutrina, ela é confiada à jurisprudência, mas, excepcionalmente, pode, sim, o legislador interpretar. Existe até uma classificação na hermenêutica jurídica das diferentes formas de interpretação em razão do ator que realiza a interpretação, em razão do protagonista da interpretação. E nós temos a interpretação doutrinária, realizada pela doutrina, a interpretação jurisprudencial, realizada pelos tribunais, e a interpretação autêntica. A interpretação autêntica é aquela realizada pelo próprio legislador. Mas voltamos a dizer, ela é excepcional. Primeiro, porque não é função do legislador interpretar. Segunda razão, para existir uma lei interpretativa, existe uma premissa. A premissa da existência de uma lei genuinamente interpretativa é a existência de uma lei que careça de uma definição hermenêutica. Ou seja, a edição de uma lei interpretativa pressupõe a existência de uma lei defeito, uma lei precisa, uma lei que tenha se utilizado de termos ambíguos, de uma semântica extremamente aberta, que comporte uma pluralidade de situações que destoem da vontade do legislador e da vontade da lei, que não se confunde com a própria vontade do legislador, como nós sabemos. Então, quando houver uma lei defeituosa, no sentido de ser uma lei ambígua, polissêmica, com utilização de termos polissêmicos, com uma semântica extremamente aberta, então o legislador poderá, sim, realizar uma interpretação. Olha, tal termo utilizado em tal lei tem tal sentido. Mas isso é excepcional, não é função do legislador e porque pressupõe a deficiência de uma outra lei. Nem sempre as leis são deficientes, na maioria das vezes não são. Não se confunda aqui a ausência de deficiência, da polissemia e da ambiguidade com perfeição, né? Não é que pretensão dizer que as leis são perfeitas, muito longe disso. Enquanto obra humana, está longe disso. A lei interpretativa, ela retroage, diz o Código, em qualquer caso. Ou seja, ela pode retroagir favorecendo ou desfavorecendo o contribuinte. Nem sempre, no caso de lei interpretativa, haverá uma retroatividade necessariamente benéfica. Às vezes, o legislador ele vem pacificar controvérsias em torno das possibilidades hermenêuticas de uma norma e faz uma opção que às vezes não é mais conveniente para o contribuinte. Isso pode acontecer. Mas esta retroatividade, ela deve render vassalagem ao princípio da irretroatividade, ou regra da retroatividade, como alguns preferem, previstas no artigo 150, inciso 3, a linha A, e também aos limites genéricos do artigo 5º. Então, não quer dizer que poderá retroagir, por exemplo, aumentando o tributo de fato gerador já ocorrido. Não, porque os limites que nós vimos há pouco aplicam-se também no caso da retroatividade de lei interpretativa. Então, a lei interpretativa ela sempre retroagirá para benefício ou para prejuízo, mas desde que respeite os limites constitucionais que nós vimos há pouco. Uma segunda observação que nós já fizemos, né? Uma lei interpretativa tem como pressuposto a falha na lei interpretada.
seja ambiguidade, polissemia, obscuridade. E isso é muito importante porque uma lei, para ter efeitos retroperantes no tempo, nos termos do artigo 106, inciso 1, ela necessariamente precisa ser genuinamente interpretativa. E por que nós falamos que a lei tem que ser genuinamente interpretativa? Porque nós já vimos ocasiões nas quais foi editada uma lei que se auto-intitulava como lei interpretativa, mas não era lei interpretativa. E aí vocês farão um exercício para identificar esse caso. É o caso da Lei Complementar 118. É uma lei que se disse interpretativa, mas, na verdade, ela pretendia modificar uma jurisprudência pacificada há décadas no STJ. E ela se disse interpretativa para ter efeitos retroativos. E o STJ, ao julgar esse artigo 3º desta lei, entendeu que, ora, essa lei, muito embora ela se auto-intitule como interpretativa, ela não é interpretativa. Ela é modificativa. Não havia dúvida em torno da interpretação do dispositivo que ela pretendeu disciplinar, porque já havia jurisprudência pacificada. Então, ela é modificativa, ela não é interpretativa. E, sendo modificativa, não terá efeitos retroativos, somente efeitos prospectivos. Então, é muito importante esta verificação se a lei dita interpretativa realmente é uma lei interpretativa que vem esclarecer o conteúdo de outra lei ou se é uma lei modificativa que vem modificar uma interpretação já pacificada, né, da lei por ela supostamente interpretada. Por fim, a última observação em relação a este inciso, que é muito importante, é que a parte final do inciso 1 diz que a retroatividade da lei interpretativa exclui a aplicação de penalidade à infração aos dispositivos interpretados. Ou seja, se uma lei vem interpretar outra lei, ela pode e deverá ter efeitos retroativos, desde que respeitados os limites constitucionais que nós vimos, e ela vai retroagir até quando? Ela retroagirá até o início da vigência da lei por ela interpretada. Mas, ao retroagir, não poderá, por força desta retroação, ser aplicada nenhuma sanção ou penalidade àqueles contribuintes que aderiram a uma possível interpretação da lei. Ora, nós vemos aqui, né, o Código prestigiando o primado da segurança jurídica, e é perfeitamente compreensível e justa essa previsão. Porque a própria necessidade de uma lei interpretativa vem justificar a impossibilidade de punir aqueles que extraíram da norma e seguiram a norma com base em uma de suas possíveis interpretações. Ora, se alguém errou, não foi o contribuinte que interpretou a norma de uma forma possível. Quem errou foi o legislador, que editou uma norma imprecisa, com um conteúdo obscuro, ambíguo, usando termos, expressões polissêmicas. E não pode o contribuinte ser punido por essa deficiência do legislador. Por isso que nós falamos que a lei interpretativa pressupõe um reconhecimento na falha da edição da lei interpretada, na ausência de precisão na lei por ela interpretada. E por ausência desta precisão, não pode o contribuinte, o particular, ser penalizado. Portanto, é de
agudo sentido de justiça, esta importante ressalva ou previsão constante da parte final do inciso 1 do artigo 106 do CTN. Uma segunda hipótese que nós encontramos de retroatividade cogente da legislação tributária consiste na retroatividade benigna, que é peculiar às normas sancionadoras. E aqui é muito interessante, quando nós falamos de retroatividade benigna, do que vocês se lembram? Direito penal? Do direito penal, perfeito. E aqui nós vemos um fenômeno muito interessante. O legislador tributário buscando inspiração no direito penal. O inciso 2 do artigo 106 é uma norma que tem indisfarçavelmente inspiração no direito penal. E esse não é um caso isolado. É muito comum legisladores de outros ramos do direito socorrerem-se no direito penal para forjarem tratamento ao ilícito. E por que razão? Não é porque há uma prelazia do direito penal sobre os demais ramos, né? Ou uma posição hierárquica superior do direito penal. Não é isso. O que existe, e é importante reconhecer, é que o direito penal tem maior maturidade no tratamento da ilicitude. O direito penal lida com o ilícito há séculos. Séculos antes do direito tributário ser cogitado como um ramo didaticamente autônomo da ciência do direito. Nem existia direito tributário e o direito penal já estava lidando com a ilicitude, já estava reprimindo e construindo seus princípios e suas normas para um justo tratamento do ilícito. Então, não raro, nós vemos o legislador de outros ramos do direito e o aplicador de normas de outros ramos do direito se inspirarem no direito penal, buscando soluções mais justas para o tratamento da ilicitude. E o artigo 106, portanto, ele tem uma indisfarçável inspiração no direito penal. Mas é interessante nós percebermos que no direito tributário, como em qualquer outro ramo do direito, ao incorporar alguma regra geral da repressão ou princípio geral da repressão, que foi oriundo do direito penal, pode e devem ocorrer conformações. Isso não quer dizer que a regra lá do direito penal ou o princípio do direito penal vai se aplicar ipsis literis, tal qual como previsto no direito penal. Não, o legislador, ao fazer esta transposição deste princípio, ao reconhecer o direito tributário permeável aos princípios gerais da repressão oriundos do direito penal, ele pode fazer adequações deste princípio, ajustes, conformações para que este princípio, esta regra, se adeque, se conforme ao ambiente próprio do direito penal. E nós percebemos isso logo no inciso aí no caput do inciso 8, né? Quando diz aplica-se a lei a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Então, a primeira peculiaridade que nós destacamos no
direito tributário, a retroatividade benigna não atinge coisa julgada. E isso é uma peculiaridade. Porque lá no direito penal, quem lembrou aí do direito penal? Eu, professor Gabriel. Você se lembra, Gabriel, lá no direito penal, a retroatividade benigna atinge a coisa julgada ou não? Você se lembra? Atinge sim. Atinge. E no direito tributário? No direito tributário, não. E por que razão no direito tributário não? Porque esta norma que prevê a retroatividade da norma sancionadora mais benéfica não pode ser motivo para fundamentar repetição de multa já paga. Não é isso que o legislador quer. Então, se for um caso já definitivamente julgado, né, se já houver ocorrido o pagamento da multa, esta previsão não pode ensejar repetição de multa já quitada, já extinta pelo seu pagamento. Bom, segunda observação fundamental, né? Quando nós falamos de retroatividade benigna, prevista no inciso 2 do artigo 106, é preciso, não pode esquecer que somente é aplicável para normas sancionadoras, ou seja, normas integrantes da legislação tributária que disciplinem infração ou penalidades a elas cominadas. Não há um princípio amplo de retroatividade pró-contribuinte. Por exemplo, é editada uma lei reduzindo a alíquota de um imposto, por exemplo, de 27,5% para 27%, ou para 25%. Suponhamos a alíquota máxima hoje do imposto de renda de pessoa física. É uma lei, é benéfica ao contribuinte? Ela é benéfica ao contribuinte. Mas terá efeito retroativo? O que vocês acham? Alguém aí pode me ajudar? Repetindo aqui a pergunta, uma lei que reduz a alíquota de um imposto, ela é benéfica ao contribuinte. Terá, portanto, efeito retroativo? Bom dia, professor. Não terá. Eu acredito que não terá. Bom dia. E você está certa, você está correta. Por que não vai ter efeito retroativo se ela é benéfica ao contribuinte? Porque ela está disciplinando tributo. Tributo não é sanção. A retroatividade somente ocorrerá. Quais são os requisitos? Podemos tentar aqui sistematizar esses requisitos. Primeiro requisito: se a norma disciplinar sanção ou infração à legislação tributária. Segundo requisito: se ela for benéfica. Ora, se é uma norma sancionadora que piora, mais severa, ela não retroagirá. E terceiro requisito, que não existe no direito penal, até aqui os requisitos são coincidentes. Terceiro requisito que não há no direito penal é a lei não, o caso não estar definitivamente julgado, porque no direito tributário a lei mais benéfica, a lei sancionadora mais benéfica não afeta, não atinge a coisa julgada. Pessoal, são essas as regras que o Código traz a respeito de aplicação da legislação tributária. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida a respeito desta matéria ou de outra matéria, ou alguma outra dúvida relativa aí ao semestre, ao andamento dos nossos assuntos, e gostaria de dedicar
ficar aqui um tempinho para ouvi-los. Eu acho que eu vi alguém levantando a mão. Maria Gabriela e Ana Luísa. Maria Gabriela, você quer falar? Pode ficar à vontade. Ela está sem áudio, parece, professor. Mas tem duas perguntas. Se você quiser escrever, Maria Gabriela. Ainda não... Será que a gente passa para a Ana Luísa, depois a gente volta para ela, que ela ainda não escreveu? Só para esperar ela. Enquanto Maria Gabriela escreve, podemos ouvir a Luísa. Oi, professor. Eu tenho uma dúvida sobre a aula passada, tem problema? Nenhum problema, pode falar. Ah, tá. É porque na questão relativa a critério, se era critério nacionalidade e a questão dos Estados Unidos, eu fiquei na dúvida quando a pessoa tem dupla cidadania. Como que funciona? Se ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é filha de pais brasileiros e mora aqui no Brasil, tem que recolher para os Estados Unidos? Vamos lá, Luísa. Se ela tiver a nacionalidade americana, sim, terá que recolher, né? Existem alguns países que prevêem quando voluntariamente há uma opção por uma cidadania de outro país, haveria renúncia, né, à sua cidadania original. Há países que não admitem uma dupla cidadania. Eu confesso que eu não sei se é o caso dos Estados Unidos. Acho que não é, né? Até mesmo porque os Estados Unidos têm interesse em manter a cidadania americana, né, para poder arrecadar. E esse é algo muito curioso que a gente vê, às vezes, pessoas, né, que passam durante muito tempo com o ideal de vida de conseguir o green card, de conseguir a cidadania americana, e quando finalmente consegue a cidadania americana, né, percebe, descobre, pô, mas vou ter que pagar imposto para o tio Sam, né? Vai ter que pagar imposto para o tio Sam. Então, mesmo havendo uma nacionalidade adicional, se houver a nacionalidade americana, terá que pagar imposto para os Estados Unidos. Como eu falei, são muito poucos países que fazem essa opção. Basicamente, né, que eu me recordo de quando estudei o tema, Estados Unidos e também Filipinas. Mas se houver a dupla nacionalidade, vai ter que pagar para os dois países, e aí será necessário, né, contar com regras que evitem, né, a bitributação ou a pluritributação sobre a renda. A legislação norte-americana ela é muito agressiva no worldwide taxation, né, na tributação a nível global. Esse critério de nacionalidade é muito agressivo. Mas, por outro lado, ela tem várias normas previstas na própria legislação norte-americana que permite a dedução dos tributos pagos nos países de origem, seja na origem a residência, seja a fonte do rendimento ou a residência do titular da renda. Então, existem mecanismos preventivos na própria legislação norte-americana para evitar essa bitributação, mas acaba sendo ser necessário o pagamento do imposto. Entendi, professor. Muito obrigada. Por nada. Vamos lá. A Maria Gabriela trouxe aqui duas dúvidas. Primeiro, é possível considerar um precedente do STF ou do STJ como norma interpretativa tributária? É uma pergunta muito interessante, né? A jurisprudência ela é uma importante fonte do direito tributário, né? Ela não é uma lei, né? Ela não chega a integrar o conceito de legislação tributária, mas ela é uma fonte do direito, né? E muito importante. Então, as decisões judiciais, em princípio, elas
tem efeito retroativo no tempo, em princípio. Lembrando que, se for uma decisão proferida no controle, né, concentrado de constitucionalidade, ou decisões, né, que não tenham efeitos erga omnes, né, somente vai prevalecer entre as partes. Se ao contrário for uma decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade ou legalidade, especialmente de constitucionalidade no âmbito do STF, terá efeito erga omnes. E, em princípio, terá efeitos retroativos, independente da previsão do artigo 106 do CTN. Não é por causa do artigo 106 que ela terá efeitos retroativos no tempo, né? Porque uma lei considerada inconstitucional, ela é uma lei natimorta. É uma lei que, se ela for inconstitucional, desde sua origem, a inconstitucionalidade ela impede que a lei gere qualquer tipo de efeito jurídico. Né? Então, via de regra, as decisões de constitucionalidade ou de legalidade proferidas, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, em princípio, têm efeitos retroativos. Existe uma exceção que se dá para fins de modulação. Tanto o STF como também o STJ, eles podem decidir modular os efeitos de suas decisões. Encontrando razões que assim justifiquem, podem os ministros decidirem, tem um quórum mínimo para determinar essa modulação. Eles podem decidir, olha, essa decisão somente terá efeitos prospectivos, não terá efeitos retroativos, buscando estabelecer uma regra de pacificação social por considerar mais conveniente e mais alinhado ao princípio da segurança jurídica uma modulação de efeitos. Né? Consegui responder a sua pergunta, Maria Gabriela? Enquanto você me responde, provavelmente por escrito, eu vou lendo aqui a sua segunda pergunta. A retroatividade da lei interpretativa, apesar de não poder punir o contribuinte, pode cobrar parcelas de tributos sem multa de forma retroativa, no caso, por exemplo, em que vem disciplinar matéria de isenção fiscal. Uma lei interpretativa pode, em princípio ela pode sim, claro que é uma questão polêmica, alguns vão entender que não pode, porque seria uma hipótese de violação do artigo do princípio da irretroatividade, né? Mas eu particularmente entendo que, se a lei for genuinamente interpretativa, ela pode sim ensejar a cobrança de tributo devido, né? De tributo que, por força de uma determinada possível interpretação, não seria devido, a lei vem, corrige essa interpretação, restringe essa interpretação e, portanto, tem efeitos retroativos, e os fatos passados, então, percebe-se que estariam sujeitos a uma tributação mais elevada. Né? Isso é possível de acontecer. Nesses casos, quais são observações relevantes? Primeiro, se houver a retrooperância da lei nessa hipótese, ela vai retroagir apenas 5 anos, ela não vai retroagir para sempre. Porque também uma regra de pacificação social, a extinção de direitos pelo decurso do tempo. Então, o crédito tributário ele se extingue, né, pela decadência e pela prescrição. Nessa hipótese, seria uma hipótese de decadência. Segunda observação, se o contribuinte, então, né, perceber que interpretou equivocadamente a lei e acabou aplicando uma alíquota inferior, ele tem que realizar, sim, um complemento do pagamento do tributo, mas não da multa. Não da multa. Então, esse Maria Gabriela, meu entendimento nessa hipótese que você cogitou, mas destaco aqui que a questão ela é bastante polêmica. Né? Há opiniões em sentido diverso e, dependendo das características do caso concreto, até eu mesmo posso ter uma opinião divergente. Acho que vai depender muito das características, né, do caso concreto, que são cada vez mais relevantes na análise do direito. Professor, eu agora consegui resolver a questão do meu áudio aqui. Eu não sei se o senhor está me ouvindo. Agora estou.
Então, nessa primeira questão, o senhor conseguiu me responder, mas eu ainda fiquei um pouco na dúvida em relação à questão, principalmente da aplicação de sanção por questão interpretativa da lei. Por exemplo, se esse precedente ele vai possibilitar só a cobrança dos tributos ou ele também vai possibilitar a sanção? Porque isso fugiria, por exemplo, dessa questão do artigo 106, que a lei interpretativa não pode punir. Aí eu consegui enxergar, por exemplo, um precedente do STJ, do STF, por exemplo, se esse precedente não for benéfico para o contribuinte, né, ele gerar prejuízo, nesse caso, poderá ser cobrada a sanção ou não? No caso que não tenha, por exemplo, a modulação de efeito. Nesse caso, será devida sanção, sim. Né? Porque senão, Maria Gabriela, a gente teria uma situação assim, bastante inusitada e injusta. Né? O contribuinte que não quer pagar um tributo é só judicializar o tema, porque ele não vai sofrer multa. Na pior das hipóteses, se ele perder, ele não tem multa. Né? Então, o que acontece? O tributo ele tem a previsão legal, existe uma interpretação, né, fazendária e pode ter uma interpretação divergente do contribuinte. Né? Mas a lei ela prevê uma data de vencimento na qual o tributo precisa ser pago. Se o contribuinte não paga, confiante na sua interpretação, ele está assumindo um risco. Né? E se ele judicializar o tema, a menos que ele tenha uma ordem judicial, seja uma liminar ou uma antecipação de tutela, que suspenda a exigibilidade desse crédito tributário, esse crédito tributário ele será devido, estará em aberto, impedirá a emissão de CND, estará sujeito a todos os consectários legais, multas e juros. Então, o mero fato de haver um ajuizamento e uma provocação do Poder Judiciário não afeta em nada a obrigação tributária, em nada. Agora, se houver uma ordem judicial reconhecendo que o tributo não é devido, ou suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ainda que não seja definitiva, aí é diferente. Mas se no curso do processo ou no final do processo o contribuinte teve uma liminar que impedia a exigibilidade do crédito tributário, suspendia a exigibilidade do crédito tributário, e no final ele perde. Quando há cassação de decisão judicial favorável ao contribuinte, ele tem um prazo de 30 dias para quitar sua obrigação sem pagamento de multa. Por quê? Porque, como havia uma ordem judicial, ele não estava inadimplente. Porque havia uma ordem judicial suspendendo a exigibilidade do crédito. Agora, o mero ajuizamento, o fato dele ajuizar uma ação, não impede a incidência de juros, de multa, de nada. Somente haverá essa influência se houver uma ordem judicial nesse sentido. Tá ok? Tá ok. Obrigada, professor. Por nada. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Então, eu gostaria de agradecer. Pois não. Só rapidinho. Vamos lá. O trabalho, para quem vai postar até sexta, pode ser postado até que horas? Bom, aí eu vou deixar esse aspecto operacional aí para o André responder para vocês. Tá bom. E esse trabalho pode ser até 23h59. Tá? O outro que ele tem um horário, uma deadline um pouquinho mais cedo. Pra vocês não ficarem até de madrugada escrevendo artigo. Tá? Tá, muito obrigada, André. Nada. Ok. Pessoal, alguém mais? Então, não havendo mais dúvidas, eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês e vamos seguindo. Desejo a todos bons estudos, ótimos trabalhos. Permanecemos à disposição de vocês, tá bom? Ótimo dia a todos. Obrigada, professor. Bom dia. Até mais, pessoal.